Alô a todos que acompanham a nossa aula. Nós vamos abordar agora cálculo de medicamentos, especificamente as medicações que são administradas por via parenteral, principalmente intramuscular e endovenosa. Sou o professor Janderlamo da Silva, sou enfermeiro e acompanho a nossa aula até o final aqui. Vamos aqui para o nosso sexto exemplo. Devemos administrar 200 mg de cefalotina EV de 6 em 6 horas. Temos na clínica frasco ampola de 1 grama. Observe muito bem que ele pede para administrar 200 mg de cefalotina e na enfermaria nós temos apenas frasco ampola de 1 grama. Observe muito bem aqui, que aqui está dado em gramas e aqui está dado em miligramas. As informações que eu tenho nesse frasco ampola de cefalotina é que esse frasco ampola, o soluto é 1 grama, sendo que 1 grama é igual a 1000 miligramas. E o solvente que eu vou usar é de água destilada de 10 ml. Em seguida, eu sei que 1000 miligramas está diluído em 10 ml. Por que 1000 miligramas? Eu converti 1 grama em 1000 miligramas. Por que eu tive que fazer essa conversão? Porque a questão ela vem dando os valores em miligramas. Então, para me calcular, eu tenho que ter esses valores em um mesmo tipo de medida, o mesmo tipo de grandeza, tá certo? Eu converti então gramas em miligramas. Assim eu tenho 1 grama é igual a 1000 miligramas, que vai ser diluído em 10 ml. E o que eu estou aqui calculando? Eu estou calculando, eu quero saber em quantos ml esses 200 miligramas estão diluídos. Esses 200 miligramas em quantos ml estão diluídos. Então, realizando nossa regrinha de 3, vou realizar o cálculo 200 vezes 10 e 1000 vezes x. Consequentemente, vou ter a conta aqui 1000 vezes x e 200 vezes 10. Realizando o cálculo, 1000 vezes x dá 1000x, 200 vezes 10 dá 2000. Vou manter 2000 no numerador e 1000 vou passar para o denominador e assim eu tenho uma divisão aqui. Tenho uma divisão 2000 por 1000 que dá o resultado de 2. 2 o que? 2 ml. Ou seja, esses 200 miligramas aqui, esses 200 miligramas, eles estão em 2 ml, tá certo? Vamos para o nosso sétimo exemplo. Devemos administrar 600 mg de cefalotina EV de 8 em 8 horas. Temos na clínica frasco ampola apenas de 1 grama. Observe muito bem que ele prescreveu 600 mg de cefalotina para ser administrado. E na enfermaria eu tenho apenas frasco ampola de grama. Observe os dados que vem no frasco ampola, tá? Sendo que esse 1 grama aqui eu vou ter que converter em 1000 miligramas. E a água destilada que eu vou usar para reconstruir essa medicação são 10 ml. Então, por que eu estou convertendo 1 grama em 1000 miligramas? Porque a prescrição está em miligramas. Então, converto 1 grama em miligramas, tá certo? Assim, eu sei agora que 1000 miligramas estão diluídos em 10 ml aqui, tá? Para poder reconstruir. E quanto que foi prescrito para me realizar, para me administrar nesse paciente por via intravenosa ou endovenosa de 8 em 8 horas? Foi prescrito 600 miligramas. Eu tenho que saber em quantos ml 600 miligramas estão diluídos. Realizando o cálculo, uma regrinha de 3, agora está tudo convertido, 1000 miligramas, 600 miligramas, então agora eu posso fazer esse cálculo, tá certo? Vou multiplicar 600 vezes 10 e 100 vezes x. Assim eu vou ter aqui essa seguinte conta, 1000 vezes x e 600 vezes 10. 1000 vezes x dá 1000x, 600 vezes 10 dá 6000. Vou manter 600 no numerador e esses 1000 vou passar para o denominador e vou dividir
6.000 por 1.000, que dá o resultado de 6, tá certo? Então a resposta, devemos administrar 6 ml. Por que 6 ml? Nesses 6 ml aqui contém 600 miligramas. Esse foi nosso cálculo. Vamos para o nosso 8º exemplo aqui. Devemos administrar 500 mg de cefalotina EV de 6 em 6 horas. Observe muito bem que é 500 mg que foi prescrito de 6 em 6 horas. E na enfermaria eu tenho apenas esse frasco ampola apenas em gramas. Consequentemente, eu tenho que ver os dados desse frasco ampola e eu tenho que converter essa grama em miligramas. Por quê? Porque foi prescrito 500 miligramas. Para me ter um cálculo correto, eu tenho que converter esses valores em uma mesma medida. Então, eu estou convertendo aqui 1 grama, que é igual a 1.000 miligramas. Quanto de água destilada eu vou usar para fazer uma reconstituição dessa medicação? 10 ml. Assim, eu tenho que 1.000 miligramas está diluído em 10 ml. E os 500 miligramas aqui, 500 miligramas, que é esse daqui, eu tenho que descobrir em quantos ml ele está diluído. Consequentemente, eu tenho nossa regrinha de 3 aqui de novo, tá? Vou ter que multiplicar 500 vezes 10 e 1.000 vezes x. Eu vou ter essa conta, 1.000 vezes x e 500 vezes 10. Assim, eu tenho 1.000 vezes x dá 1.000x e 500 vezes 10 dá 5.000. Vou manter esse 5.000 no numerador e esses 1.000 vou passar para o denominador. E vou dividir 500 por 1.000. Vou dividir 500 por 1.000, que dá o valor de 5. Ou seja, em 5 ml contém 500 mg que eu devo administrar. Ou seja, esse frasco ampola aqui, nesse frasco ampola, eu vou aspirar apenas 5 ml. Por que apenas 5 ml? Porque em 5 ml tem apenas 500 mg que eu devo administrar ao paciente. Vamos para o nosso 9º exemplo. Devemos administrar 40 mg de gentamicina EV de 12 em 12 horas. Sendo que eu tenho apenas na enfermaria ampolas de 80 mg que estão diluídos em 2 ml. Quantos ml devemos administrar? Primeiro tem que saber os dados dessa ampola. A gentamicina, ela está diluída de 80 mg, está diluída em 2 ml. Então eu tenho o seguinte dado: 80 mg está diluído em 2 ml. Eu monto minha regrinha de 3, que esses 80 mg estão diluídos em 2 ml, que eu retirei aqui o dado da ampola. E quanto que foi prescrito? 40 mg. 40 mg eu tenho que calcular para saber em quantos ml está diluído. E observe bem que desse lado está em ml e esse outro lado está em miligramas. Assim eu tenho minha regrinha de 3. Tá? Multiplico 40 vezes 2 e 80 vezes x. Eu tenho a seguinte conta: 80 vezes x, 80 vezes x e 40 vezes 2. Tá certo? 80 vezes x dá 80x e 40 vezes 2 dá 80. Mantenho 80 no numerador e passo esse 80 para o denominador. E vou dividir 80 por 80, que dá 1. Ou seja, 40 miligramas estão diluídos aqui, ó, em 1 ml. Tá? 40 miligramas em 1 ml. Então, vou chegar aqui nessa ampola, pegar uma seringa de 3 ml, mas como é para administrar por via endovenosa, posso usar uma seringa de 20 ml e aspirar apenas 1 ml aqui nessa ampola. Vou aspirar apenas 1 ml, tá certo? Para administrar por via endovenosa. Para me administrar por via endovenosa, ou seja, vou ter que complementar essa diluição, que aí eu faço uma rediluição agora, eu completo para 20 e administro por via endovenosa bem lentamente, se for uma única dose. Agora, se for administrar a gentamicina sistematicamente, tem que fazer uma diluição melhor, tem que diluir aí para 100 ml de soro fisiológico, tá certo? Que é uma medicação muito ácida. Então, pessoal, vocês que nos acompanharam até o final dessa videoaula aqui, se você quiser dar uma pausa no vídeo, depois resolver as questões, indo
pausadamente resolvendo cada questão e depois coloco o vídeo para rodar para ver se você conseguiu acertar todas as questões, tá certo? Um abraço a todos e fique com Deus.